Ei, você que está nos assistindo agora, vem comigo que a gente tem um assunto bem importante e muito grave para conversar com você. Dia 12 de junho foi o dia escolhido para conscientizar toda uma sociedade para um grave problema vivenciado por ela. Por isso, hoje, eu estou aqui com essa equipe de profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Por isso, eu vou começar com ela, nossa assistente social, a Valnice Girardi Flores, a Val, conhecida por muitos, e ela vai falar um pouquinho para a gente o que é o dia 12 de junho, o que ele representa e quais são as ações que o município do Arroio do Silva já preparou para enfrentar essa data tão especial. Olá, o dia 12 de junho ele foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho como o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, justamente porque os índices de trabalho infantil estavam muito altos em todo o mundo. A nível nacional, ele foi instituído através da Lei 11.542 do ano de 2007. Foi instituído, então, através dessa lei, uma campanha nacional para o combate à erradicação do trabalho infantil. Essa campanha toda ela é coordenada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A gente tem que ponderar aqui, Tati, que a gente considera o trabalho infantil a criança até 14 anos. Então, para o trabalho infantil, uma criança até 14 anos é considerado assim. Mas, após os 14 anos, a gente tem alguns programas que são o menor aprendiz. Então, a criança, quando faz dos 14 aos 16, ou dos 14 aos 16, aos 18, ela pode ser inserida no mercado de trabalho através do menor aprendiz. Qual a diferença? Pelo menor aprendiz, ela vai ter o tempo de trabalho, ela vai ter um trabalho que não a prejudique e ela vai ter o tempo de ir para a escola. Ela também, normalmente, ela pode se inscrever através do CIE. Hoje existem várias empresas que contratam, menores aprendizes, a qual ela vai estar um período na escola, um outro período ela vai fazer atividades, aulas, enfim, aprender a profissão, e um outro período ela vai estar trabalhando adequadamente. O dia 12 de junho ele tem uma campanha a nível de Brasil. E a nível de Arroio do Silva, quais são as ações que o município já preparou para trabalhar nessa data? O município, em parceria com a Secretaria de Educação, vai fazer uma motivação em salas de aula através desse folder. Ele vai ser distribuído nas salas e os professores irão trabalhar, então, essa questão do trabalho infantil, através de textos, Vão conversar com as crianças e os adolescentes, até para identificar o que é trabalho infantil e o que é colaboração. Também a gente estará divulgando esse vídeo nos grupos dos pais que pertencem à Secretaria de Educação, para que os pais também entendam a importância disso, e compreendam as diferenças. E estaremos também divulgando esse vídeo nas redes sociais do município. Agora, para falar um pouquinho para a gente quais são os tipos de trabalho infantil e qual de maior incidência aqui no nosso município, quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa realidade é a nossa outra assistente social, a Cristine Debem, conhecida por todos como Cris. Oi, Tati. Então, hoje, dentro daquilo que a gente identifica como trabalho infantil, a Organização Internacional do Trabalho, ela nomeia aí mais de 90 tipos de trabalho infantil, Aqueles que se consideram mais insalubres, onde realmente esse jovem ele vem além dos riscos e das consequências, que depois o Roma vai estar abordando isso, mas ele também tem a questão do risco de vida mesmo, Então, existem uma bagagem enorme de exposições ao que essa criança e esse adolescente ele é colocado. Aquilo que a gente vislumbra com maior frequência, que os nossos olhos, enquanto sociedade civil, ela enxerga, é aquele que é o vendedor ambulante, Aquele que ele é colocado para reciclagem,
Não que a gente entende que por um lado a família tem a necessidade e isso se percebeu e se agravou muito mais agora nesse período pandêmico, né? Então isso vem com indicativos muito maiores. Aquilo que a gente considerava que a perspectiva até 2025, a gente conseguiria acabar, né, e erradicar realmente o trabalho infantil, a gente percebe que a gente retrocedeu nisso. Né, porque até a própria condição da família fez com que isso acontecesse, né? Então hoje a gente realmente está aqui no propósito de estar elencando isso, né? A nível de município, a gente tem aquele que foi colocado para cuidar da criança do vizinho, né? Em troca de algum valor que não é aquele que a gente sabe que um empregador realmente seria o jus ao seu salário. Né? A criança que foi colocada para reciclagem, a criança que foi colocada para vender guloseimas, né? Que é aquilo que é muito prático também, a gente percebe isso nas rodovias, na própria porta da nossa casa, né? Então tem alguns que a gente parece que não é, mas é, né? Parece que não é, mas é. E existem danos e consequências em relação a isso também, né? Cris, vocês então como profissionais têm um olhar clínico, conseguem já no primeiro contato identificar se aquela criança está na situação de trabalho infantil ou se ela faz uma colaboração. Mas a pessoa, a dona de casa que está nos assistindo agora, ou a mãe ou o vizinho, há essa diferença? Como é que ele consegue identificar essa diferença entre, é trabalho infantil ou aquela criança está colaborando? Então, tudo que é considerado trabalho infantil é aquilo que ela abarca uma responsabilidade que é de adulto, né? Então, tudo aquilo, mesmo dentro de casa, a partir da hora que essa mãe, ela deixa na responsabilidade total dessa criança, desse adolescente, né? Essa responsabilidade de todo o gerenciamento da casa, né? De todo o cuidado dos seus irmãos, de todo o trabalho doméstico, isso é trabalho infantil, né? A mãe produziu o alimento, mas a criança que saiu para vender, isso é trabalho infantil, né? A família trabalha na reciclagem, mas quem sai reciclando é o filho, é trabalho infantil, né? Quando que a gente pensa que não é trabalho infantil? Quando ela faz parte do cuidado, né? Do zelo da casa. Então, assim, a mãe está preparando o alimento, ela está entretendo o seu irmãozinho, mas a mãe está ali, né? Ela está arrumando a sua cama, ela está lavando a louça, ela está colaborando. E isso não é trabalho infantil. Isso é um exercício que a própria dinâmica da família e é responsabilidade dos pais preparar para a vida esse filho, preparar para a vida esse jovem, né? Porque ele vai precisar, ele vai se tornar um adulto e ele vai realmente vir a fazer tudo isso, né? Então, essa é a diferença, né? Quando ele começa a criar responsabilidades de adulto, é atribuído a ele, mesmo sem a idade dele, ele realmente está exposto ao trabalho infantil, né? Aquele pai que ele vai na obra fazer a construção, que também é um indicativo forte do nosso município, e o filho vai junto, mas chega lá, quem cuida, quem trabalha com a ferramenta, né, que esse é um dos trabalhos que tem uma incidência de acidentes de trabalho, alguns até óbito mesmo, né, por consequência desse trabalho, esse filho que ele foi lá ajudar o pai, né, ele estava sob a supervisão do pai, na verdade ele está em trabalho infantil, né, então a gente tem que saber que assim, tudo aquilo que é um exercício de adulto é trabalho infantil. Tudo aquilo que é ensinado, que eu estou ali dentro da minha casa, ensinando meu filho, eu estou preparando ele para a vida. Isso não é trabalho infantil. Isso é dever dessa criança, desse jovem estar aberto a aprender, né? E é direito dele também aprender, porque um dia ele vai ser adulto. Gente, agora a gente vai abordar, eu acredito que um dos pontos mais delicados desse nosso bate-papo, que nesse trabalho infantil ele traz muitas consequências e a maioria delas a gente nem se dá conta. Propriamente, até aquela pessoa que está próxima, né? Ela não se dá conta a gravidade dessa situação. E ninguém melhor do que ele para falar para a gente sobre essas consequências
Nós vamos conversar agora com o nosso psicólogo aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social, Romarino Rescaroli Júnior, o Roma, como é conhecido por todos. Olá a todos. As consequências do trabalho infantil, como a nossa colega já nos colocou, o trabalho infantil ele pode trazer e deixar marcas para toda a vida. Que tipos de marcas são essas, né? Por exemplo, os impactos físicos. Um trabalho infantil, como foi colocado numa situação de obra, carregando um balde muito pesado, uma criança que está em formação óssea pode ter uma deformidade, carregando uma serra ou utilizando uma serra que é um grande número de casos em hospitais, dessa criança chegar com até amputação de braço e perna por causa do uso indevido dessas ferramentas, né? Queimaduras, não é muito nossos casos aqui, mas às vezes o trabalho que é feito, que adentra e a mata, coisa assim, que acaba se picando com cobras, com aranhas, porque a criança não tem a mesma percepção do adulto. Então esses são os aspectos físicos. A gente tem os aspectos psicológicos também, né? Esse trabalho forçado, esse trabalho penoso pode estar gerando uma fobia social. Essa criança acaba não se integrando mais com os da idade dele, porque ele tem que estar já desde cedo tendo uma postura de adulto, e isso pode causar um trauma psicológico, uma perda de afetividade entre os colegas, né? E a baixa autoestima, depressão. Então esses são os aspectos psicológicos. E a criança também tem essa questão da valorização. Ela só se entende valorizada quando ela está trabalhando. E aí se perde muito dessa questão afetiva. Tem os aspectos educacionais. Os aspectos educacionais são baixo rendimento escolar, né? A criança acaba caindo porque ela está muito cansada, não consegue se desenvolver ou não tem o período que deveria ter de tarefas na escola. A distorção idade séria, que seria justamente essa questão de ele ficar reprovando, e com isso ele acaba se isolando socialmente porque ele é uma criança que é muito mais velha que as outras, então ela acaba perdendo essa questão e acaba tendo o abandono escolar, né? E o aspecto a nível futuro desse impacto escolar é que futuramente ela vai ser um trabalhador que vai ter uma renda muito mais baixa do que ela deveria ter se ela tivesse estudado, se ela tivesse acompanhado, porque ela sempre vai estar exercendo trabalhos que exijam menos escolaridade. Isso vai ser um impacto para a vida toda, né? Vai acabar se tornando um cliente da assistência social, precisando de Bolsa Família, precisando de apoio, precisando de auxílio alimento, porque no momento que ela deveria estudar, ela estava trabalhando. Isso é um ciclo vicioso. Isso aí geralmente acontece em famílias de que o próprio pai já teve que trabalhar muito cedo, os avós tiveram que trabalhar muito cedo. Então ele faz isso porque para ele ser alguém na vida ele tem que trabalhar cedo. E aí esse ciclo é que faz isso, né? Então, esse é o aspecto de maior impacto, né? São esses três, o físico, o psicológico e o educacional, e isso gera uma exclusão social desse futuro cidadão da nossa sociedade. Gente, o combate ao trabalho infantil é um assunto grave, sério e pode trazer consequências ainda mais graves. Ele é um elo. O nosso, a gente já começou por aqui. Esse bate-papo levando a informação até você. A partir de agora, a gente vai precisar da sua ajuda. Quem tem rede social, quem tem um amigo no bate-papo, leva essa nossa conversa para que a gente possa chegar ainda mais longe. Sabe por quê? Criança não deve trabalhar. A infância é para sonhar e foi isso que esses profissionais trouxeram para você. Afinal, eles vivenciam isso todos os dias.